De acordo com o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia, desde a invasão russa, toda a infraestrutura ucraniana já sofreu perdas da ordem de 10 bilhões de dólares. A destruição na Ucrânia é tanta que ela pode ser vista do espaço, através dos satélites da NASA, um satélite que capta as luzes da cidade. Dá uma olhada nessa imagem aqui, olha, vamos ver aqui, ó. Aqui você está vendo então uma imagem da Ucrânia registrada, está ali, olha, no dia 4 de fevereiro desse ano, ou seja, alguns dias antes do início da guerra. A gente consegue observar a quantidade de luz, olha a quantidade de pontinhos de luz ali na Ucrânia. Agora dá uma olhada numa imagem de 2 dias atrás. Olha a diferença. É como se a Ucrânia tivesse vivido um apagão completo. Exatamente igual ao apagão que aconteceu aqui agora com o nosso computador, mas voltou. Você vê ali que a gente praticamente não consegue enxergar pontinhos de luz. É uma imagem de fato assustadora. Assustadora. Bom, gente, essas poucas luzes que você consegue ver aí no mapa, aqui a gente tem, talvez aqui, ó, dá pra gente, pode mostrar aqui, acho que mais ou menos, aqui, ó, certamente é Kiev, que é a capital do país, em que ainda não sofreu um ataque mais violento, já foi atingido, mas não tem. Então, essa luzinha aqui, olha, certamente é a capital Kiev. E aonde tem mais algumas luzes é na região do Donbass, em Luhansk e Donetsk, que são as repúblicas, é a região separatista, né? Então é muito triste você perceber o estado que as pessoas estão vivendo, né? As cidades não têm luz, não têm água, não têm um aquecedor com um frio intenso que está fazendo nessa época do ano. Bom, o Jornal das 10 recebe agora o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, que é também professor visitante da Universidade de Virgínia. Está com a gente o professor, então, Juliano Cortinhas. E Merval e Sardenberg me acompanham aqui nessa entrevista ao professor Cortinhas. Professor, boa noite. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer ter o senhor aqui no Jornal das 10. A avaliação, professor, é de 10 bilhões de dólares perdidos aí na infraestrutura do país. São menos de 2 semanas de guerra, né? Até agora. É claro que a Rússia também, gente, sofreu algumas perdas, mas muito menores, infinitamente menores. Queria que o senhor explicasse pra gente qual é o cálculo num momento como esse? É um cálculo geopolítico? Tem como fazer um cálculo humanitário? É um cálculo econômico e financeiro? Como é que se calcula a perda de infraestrutura num país em guerra? Boa noite, Leilane. Um prazer, uma honra falar com vocês. Começo fazendo uma homenagem às mulheres, né, na pessoa da minha esposa, Luciana, que está cuidando ali dos meus 2 filhos e me permite bater esse papo com vocês essa noite. Mas, veja, eu acho que todos esses cálculos importam e todos esses cálculos são relevantes tanto para o lado russo quanto para o lado ucraniano, no sentido de que, dependendo do tamanho das perdas, né, vai ser mais provável ou não uma negociação também, né? Essas perdas acabam pressionando cada vez mais ambos os lados, tanto as perdas russas, que são menores. Normalmente o país invasor perde muito menos, né, em termos de estrutura, nem se fale, mas essas perdas do lado ucraniano vão pressionar o Zelensky para sentar à mesa de negociações em algum momento, né, certamente isso fará a diferença, né? Então é também uma estratégia dos russos, apesar de que eles não colocaram força total ainda no terreno, aumentar as perdas da estrutura logística, da infraestrutura ucraniana, para forçar o governo ucraniano à mesa de negociações. Por outro lado, essas perdas elas são computadas também por Putin, porque se ele remove Zelensky do poder e coloca um governo sem legitimidade, para além do esforço político de manter esse governo no poder, que a Rússia não terá provavelmente capacidade de conseguir isso no longo prazo, ele vai ter o custo de reconstrução do país também, sem um apoio internacional qualquer, já que ele está sofrendo sanções seríssimas, né?
Então, tudo isso entra na conta e, portanto, as perdas na infraestrutura da Ucrânia também são relevantes para entendermos quais são os cenários possíveis no presente e no futuro em relação ao que os russos vão fazer na Ucrânia. Professor, boa noite. O senhor vê a posição do Putin abalada internamente na Rússia por essa guerra? O senhor prevê a possibilidade do Putin acabar ficando isolado também internamente na Rússia? Boa noite, Merval. Olha, por enquanto não há sinais claros de que essa pressão, né, por meio das sanções, vá retirar no curto prazo o Putin do poder. É um regime autoritário, um regime fechado, completamente diferente do que a gente está acostumado em termos de regimes, né, no contexto ocidental, democrático, e, portanto, a população tem menos a falar, né, tem menos a opinar sobre o regime. Eu vejo as sanções como muito importantes para levar o Putin à mesa de negociações, mas é importante a gente refletir sobre o fato de que as sanções são um meio e não um fim em si mesmas. Ou seja, elas são importantes para trazer o Putin, trazer a Rússia para a mesa de negociações, mas elas, por si só, não vão encerrar o conflito, não vão retirar a Rússia do território ucraniano, né? Então, elas servem para possibilitar, para forçar a negociação, para pressionar o Putin para que ele chegue com menos força na mesa de negociação e aí a gente tenha uma negociação mais igual. Por outro lado, elas não vão encerrar o conflito, né? Veja que está aumentando também a repressão aos protestos, né? Em Moscou e em outras cidades russas. Então, Putin tem aumentado a repressão doméstica, né? Lei marcial, enfim, uma série de outras recomendações que ele tem feito, enfim, e isso tudo acaba fazendo com que seja uma aposta muito difícil. Não vejo com bons olhos essa aposta nas sanções para solucionar o problema. Eu acho que ele vai ser solucionado somente pelas negociações. Noite. Quando a gente olha as sanções que estão sendo aplicadas e quando elas vão sendo descritas na imprensa, nos debates políticos, etc., o que chama muita atenção é o grau de integração que a Rússia tinha, especialmente na Europa. Dezenas de bancos russos operando na Europa, empresas russas operando na Europa, companhias multinacionais, companhias ocidentais participando do capital de empresas russas na Rússia, investindo lá em diversos setores, montadoras de automóveis, por exemplo, produzindo carros na Rússia, e a Rússia se beneficiando da exportação de energia para toda uma Europa. Então havia aí uma integração muito sólida, né? Uma integração que parecia muito sólida. A minha pergunta é, o que terá passado, qual o plano do Putin de jogar tudo isso fora com a invasão da Ucrânia? Porque ele perdeu isso tudo, ele se tornou isolado e a Europa, que enfim, era um manancial para negócios das empresas russas e das companhias, agora vai simplesmente se afastar, ou seja, o Putin se mostrou um parceiro não confiável e vai ser isolado. Isso vai prejudicar tremendamente a situação da Rússia e dos russos. O que passou pela cabeça do Putin quando ele fez isso? Boa noite, Sardenberg. Veja, me parece que realmente o cálculo feito pelo Putin é um cálculo um tanto quanto complicado se nós olharmos em termos de possíveis prejuízos à população russa, né? Então, concordo plenamente com o fato de que é muito provável que no médio e longo prazo ele tenha muita dificuldade para restabelecer a economia russa. Não será uma tarefa fácil, mesmo que as sanções cedam, né? Mesmo que sejam retiradas depois de alguns anos, ele não vai ter muita facilidade para restabelecer a presença russa no mundo, até porque aquilo que ele deixar de importar agora
ou de exportar, melhor dizendo, agora vai haver substituição, né? É interessante a gente observar os Estados Unidos, por exemplo, recorrendo à Venezuela agora para obter petróleo, né? Então, criticavam tanto o governo venezuelano por ser um governo não democrático, mas agora foram buscá-lo para fazer negócio com eles, né? O que me parece um tanto quanto contraditório. Mas essa posição de Putin de colocar em jogo essas relações com a Europa me parece também, concordo, uma posição tanto quanto perigosa para a Rússia, né? Por outro lado, é uma relação de interdependência complexa, como chamamos nas relações internacionais, o que significa que os europeus também dependem de Putin, né? Então ele aposta nessa dependência dos europeus para que ele consiga se manter ativo no mercado internacional, né? É uma aposta que ele fez. Acho que não imaginava o nível de sanções que viriam com essa invasão. Enfim, as sanções são inéditas, realmente houve uma aliança, né, de todas as potências ocidentais em torno dessas questões, o que me pareceu muito interessante. Ele não deveria apostar nisso, né, mas, enfim, vai ter muita dificuldade para se restabelecer no sistema internacional. E ainda mais dificuldade se ele remove Zelensky do poder e precisa investir recursos na reconstrução de uma Ucrânia que vai ter muita pressão doméstica da população se um governo ilegítimo for colocado no lugar do atual regime ucraniano. Então, Putin certamente não vai ter recursos suficientes para fazer isso. É importante olharmos nesse sentido para a China, né? A posição a ser adotada pela China é relevante porque a China pode ser a válvula de escape que os russos precisam, mas também não é algo fácil de acontecer. Professor Juliano, você falou muito claramente aí a respeito das negociações, que as sanções não solucionam o conflito, né? Elas são uma forma de pressão, mas não vão tirar as tropas russas de lá. Então eu lhe pergunto o seguinte, para que essas negociações avancem de fato, o que é necessário? A gente precisa da China como esse elemento aí moderador, que na verdade é um moderador pró-Rússia, ou é Macron, ou quem é que vai entrar aí fazendo essa moderação de maneira que essas negociações caminhem para alguma solução? Olha, me parece que para além de ambos os lados, é importante que se perceba o que está sendo perdido no terreno, né? E aí essas cenas que a gente vê lamentáveis no nosso dia a dia, a quantidade de vidas sendo perdidas, de pessoas migrando, né? Mais de 1 milhão de refugiados, enfim, tudo isso vai fazendo com que o custo da não negociação aumente, né? E quando esse custo da não negociação começa a aumentar, tanto para Zelensky quanto para Putin, a negociação passa a se tornar mais provável, né? Então, o que me parece é que essa pressão vai aumentar ainda mais. Infelizmente, continuaremos vendo por mais alguns dias, né? E aí, sendo otimista, por mais alguns dias apenas, né? Essas cenas lamentáveis, essa tristeza toda, comovente o que vem acontecendo, né? Com os ucranianos, enfim. E a gente vai ver isso por mais alguns dias até que haja pressão suficiente para colocar, né, ambos na mesa de negociação e num sentido de aceitar as exigências uns dos outros, né? Eu não vejo saída que não seja por uma mudança de status internacional da Ucrânia como país neutro. Enfim, aquelas exigências que o Putin está colocando provavelmente precisarão ser atendidas, né? Por outro lado, ele também vai ter de se adequar às regras do direito internacional e assumir compromissos que ele nunca assumiu, né? Desde que entrou no governo da Rússia, no sentido de respeitar as regras do direito internacional. Professor Juliano Cortinha, muito obrigada pelas suas análises, pelas suas observações. Agradece a sua mulher, que permitiu que você estivesse aqui com a gente, nos fazendo companhia. E manda um beijo meu de Dia da Mulher para ela, de mulher para mulher, tá bom? Muito obrigada. Sardenberg e Merval continuam comigo. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas, em especial. Merecemos, muito obrigada.